Olá, muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra. Nós temos conhecido Jesus porque Ele nos deu a conhecer, se deu a conhecer e também nos deu a conhecer ao Pai. Mas quem é Jesus determina também a autoridade que lhe atribuímos quando ouvimos e quando lemos a palavra. Quero convidar você a caminhar comigo nesta manhã, a perceber como podemos crer em Jesus a partir de como Ele se revela a nós sobre quem Ele é. Quero conversar com você de João 7 e João 8. Em João 7, Jesus chega dizendo: venha a mim quem tem sede, porque venham a mim e bebam se alguém tem sede. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Ou seja, quem tem sede, quem crê em mim, esta sede é ligada a este crer. Quem tem sede e vai a um lugar é porque crê que aquele lugar, aquela água pode saciar sua fome. Como eu percebo Jesus quando vou procurá-lo? Quem é Jesus para mim quando eu me encontro com Ele? Quem é Jesus para mim quando eu leio a palavra e me encontro com Jesus na palavra? Ou eu me encontro só com a letra, me encontro só com o papel, me encontro só com a escrita que está ali? Jesus está dizendo que você e eu podemos ir a Ele com sede, crendo, e Ele nos dará esta água viva, que Ele é a fonte da água viva. E é interessante que esta fala de Jesus, que depois em João 8 vai ser uma fala seguinte, vai ser uma fala onde ele diz em João 8, eu sou a luz do mundo. João 8,12, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí os fariseus dizem, mas como você diz isso? Você dá testemunho de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro, porque para alguém dizer precisava de duas testemunhas, ou outra pessoa dizer quem você é. E aí Jesus diz, é assim que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus aqui está dizendo, vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Então Jesus de novo está se mostrando quem Ele é, de onde Ele veio, para onde Ele vai. João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele também diz, sabendo, diz o Evangelho de João, sabendo quem ele era, ele pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus sabe de onde vem, sabe para onde vai, Jesus sabe quem ele é. Então ele diz em João 7, eu sou a fonte verdadeira da água. Ele diz em João 8, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem vem, não andará em trevas. Quem vem a mim e bebe, fluirão rios de água viva. Então há uma palavra de onde Jesus diz quem ele é e uma promessa a esta palavra. Junta essa palavra de quem ele é. O que pode acontecer em mim e em sua vida quando vamos a ele beber da água, quando vamos a ele e o reconhecemos como luz do mundo. Mas é interessante que esta fala de Jesus acontece num contexto, no último dia da festa dos tabernáculos. 7 dias de festa. Durante 7 dias tem um ritual no templo. Dentro do templo existe o ritual de colocar, despejar águas da fonte de Siloé ao lado do altar. E também no pátio das mulheres, as mulheres acendem lamparinas, muitas lamparinas acesas. Então aquela água da fonte de Siloé despejada no templo, Jesus agora diz no 8º dia, que no 8º dia esse ritual não acontecia. Neste 8º dia Jesus diz, eu sou a fonte da verdadeira água.
E nesse 8º dia, quando esse ritual também das lamparinas acesas não acontecia no pátio das mulheres, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele traz para ele esse conceito. Então, nessa perspectiva, entre Jesus dizer, eu sou esta água viva, fonte da verdadeira água, em João 7, e João 8, ele dizer, eu sou a luz do mundo, acontece algo fantástico. O encontro de Jesus com uma mulher pecadora, João capítulo 8, versículo 1. E os fariseus, em João 7, estão num movimento de querer pegar Jesus e colocá-lo, desqualificá-lo, expô-lo, envergonhá-lo, prendê-lo, tirar ele do contexto, do contato com a multidão, porque o impacto do que ele está fazendo, do que ele está gerando na multidão, está trazendo consequências e eles estão vendo que há algo diferente acontecendo por meio de Jesus. E é interessante que João 7, eles enviam ali, então os fariseus enviam aqueles espiões, né, que estão ali para ouvir o que Jesus diz, os guardas, e diz João 7,45 que os guardas voltam à presença dos principais sacerdotes e fariseus e eles perguntam, por que vocês não trouxeram Jesus? Por que vocês não trouxeram Jesus? Porque o intuito era pegá-lo em alguma falta, esses guardas, e trazê-lo preso para os sacerdotes e os fariseus. E aí os guardas respondem assim, jamais alguém falou como este homem. Jesus já sabia que os fariseus, os sacerdotes estavam querendo pegá-lo em alguma falta para prender e terminar com o ministério dele. Mas ainda assim Jesus diz logo depois, a minha hora, a hora dele não é chegada ainda, que a hora de Jesus ainda não era chegada. Que havia ainda algo que Deus queria que ele cumprisse. E é nessa perspectiva, então, que Jesus agora continua falando. Só que eles não acham nada, os próprios guardas dizem, nenhum homem fala com autoridade, nenhum homem fala como este homem fala. E agora, nesta perspectiva, é importante entender que Jesus à noite também some, ele vai para o Monte das Oliveiras, de dia ele está ali no templo pregando, está ali ministrando. Então, cedinho no dia seguinte, João 8:1, diz assim, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras à noite, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. O mestre, para ensinar assentado, implica ser alguém com autoridade para ensinar. Jesus está ali assentado, ensinando. Então, com autoridade, a mesma autoridade, ninguém falou como esse homem, algum fala como esse homem. Assim os guardas se referiram a Jesus. E é aqui nesse contexto que também, então, nessa perspectiva, que Jesus está ali assentado ensinando. Quando Jesus está ali assentado ensinando, os fariseus e os principais têm ali toda uma dinâmica de novo de dizer, querer pegar Jesus em alguma falta para condená-lo. E eles trazem essa mulher pega em adultério. É claro que esta mulher, está claro pelo texto, que essa mulher de fato ali é uma mulher que está em dívida, é uma mulher que foi pega em adultério. O homem com quem ela adulterou não aparece. Talvez tenha fugido. Na época tem muitos casos em que maridos, entre aspas, contratavam alguns homens assim que depois fugiam, porque queriam se ver livre das suas esposas, das mulheres. Mas não sabemos por que nesse contexto ali o homem não aparece. Mas logo então, quando eles trazem ela para Jesus, o intuito era pegar Jesus. E quando eles dizem assim, então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. O que o Senhor tem a dizer? E é interessante que naquele tempo eles tinham uma grande discussão teológica, que para eles era muito grande.
se quem foi pego em adultério deveria ser apedrejado ou deveria ser estrangulado. Pode-se entender que talvez nessa pergunta dos fariseus aqui, estão querendo pegar Jesus para dizer se ela deveria ser estrangulada ou apedrejada. Ou talvez de Jesus dizer, sendo misericordioso, como eles já viram ele ser várias vezes, então dele dizer não deve ser apedrejada. No momento em que Jesus dissesse não deve ser apedrejada, ele não estaria cumprindo a lei de Moisés. Então ele poderia ser agora, teria uma justificativa pela lei de prendê-lo, porque ele estava sendo contrário à lei de Moisés. Mas também Jesus, se dissesse sim, apedreja ela, ele estaria se opondo à lei romana, que não autorizava os judeus a realizar precisava da autorização romana para esses atos de tirar a vida de alguém, porque eles estavam sob a jurisdição romana. De qualquer maneira, Jesus estava ali numa saia justa e de qualquer maneira, se respondesse sim ou não, ele estaria de qualquer maneira se comprometendo e tendo uma situação em que poderiam levá-lo preso. Mas é interessante que então Jesus chega para essa mulher, Jesus chega para esses homens e diz, eles diziam isso tentando-o para terem do que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistissem na pergunta, não logo de pronto Jesus respondeu. Eles insistiram na pergunta, então Jesus se levantou. Jesus estava inclinando e escrevendo. Então Jesus se inclinou, se levantou e falou, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. O que Jesus escreveu não sabemos na terra. Mas esta perspectiva que Jesus traz a eles, de que eles não são diferentes, estão na mesma condição daquela mulher como pecadores, e que eles estão querendo tirar o cisco do olho dela, sem olhar para a trave no seu olho. Então Jesus traz um outro conceito para eles. E inclinando-se novamente, ele continua a escrever. Ele deixa a pergunta, ele deixa a palavra ali. E essa palavra que Jesus deixa ali, é uma palavra que faz com que esses homens possam refletir quem eles são e a partir de que lugar eles estão se colocando no relacionamento com aquela mulher. Qual é o meu olhar? Como eu me coloco quando olho para o outro? Essa perspectiva agora de Jesus devolver com essa fala faz com que eles possam refletir. Jesus diz não apedreja, Jesus não diz apedreja, Jesus diz deixa que eles decidam, que eles sejam responsáveis. Mas a partir de identificar que eles teriam autoridade para fazê-lo, se eles não tivessem pecado. E Jesus então volta e pergunta para ela, e eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até chegar aos mais novos. Só Jesus e a mulher ficam em pé. Só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então Jesus se levanta e pergunta a ela, mulher, onde estão todos eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor, ninguém. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Jesus não tinha pecado. Ele teria autoridade para jogar a primeira pedra. Porque no contexto da lei, as testemunhas, aquelas que viram essa pessoa fazer, são as que devem jogar as primeiras pedras. Mas aqui no texto não aparecem os testemunhos. Aqui no texto não aparece ninguém sem pecado que possa jogar a primeira pedra. Jesus seria o único qualificado para fazê-lo, mas ele diz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É interessante esse processo. É interessante que esse Jesus que diz, eu sou a fonte da verdadeira água, e que logo depois, em João 8,12, seguindo essa fala, ele diz, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Que esse Jesus nos dá essa perspectiva.
Colossenses capítulo 1 vai nos trazer uma outra perspectiva, dizendo que esse Jesus nos liberta do poder das trevas e nos transporta para o reino do Filho do Céu. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo subsiste. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o princípio. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus deve ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude. E que Jesus, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra. Este é Jesus com quem esta mulher se encontra. Ela não se encontra com alguém que diz: eu não te perdoo, nem eu te condeno, vá. Esse Jesus que oferece perdão a essa mulher é um Jesus que pode fazê-lo, porque Ele é Jesus. Ele tem poder para sustentar aquilo que Ele diz. Quando Jesus diz: eu quero ser o seu bom pastor, é porque Ele tem poder para ser o meu bom pastor. Quando Jesus diz que quer ser aquele que eu ouço a sua voz e que eu o reconheço e que eu o sigo, é porque Ele tem poder e tem voz de poder para falar comigo. E tem clareza para me indicar o caminho. Quando esse Jesus diz que Ele é a luz do mundo e que eu não preciso andar em trevas, é porque de fato Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo aquilo que Ele diz ser. Nele tudo subsiste, nós somos sustentados nele. O universo é sustentado a partir desse sangue derramado na cruz. E nós somos sustentados, todas as coisas deslocadas do universo. Quando Eugene Peterson traduz essa Bíblia, esse texto de Colossenses na Bíblia, a mensagem, ele fala assim que todas as coisas deslocadas do universo ganharam lugar. Eu e você. Então, quando eu entendo quem é esse Jesus, e quando eu leio a palavra, eu me encontro com esse Jesus, com tudo que Ele é. O princípio, o primogênito dentre os mortos. Num contexto de dor, num contexto de sofrimento, eu posso me encontrar com aquele que levantou dos mortos. Num contexto de perda das pessoas, num contexto de dor, de separação, num contexto de despedida de pessoas por causa da morte. Eu posso me encontrar com esse que é o primogênito que veio da morte. Aquele que foi levantado da morte pelo Pai. E que nos abre o caminho da vida eterna. Eu posso me encontrar com aquele que tem a última palavra. Eu posso me encontrar com aquele que é o alfa e o ômega. Eu posso me encontrar com aquele que coloca a minha vida em ordem. Porque Ele tem poder. Não só para poder para dizer o que eu devo ser ou como eu devo ser. Mas poder para me fazer ser tudo o que Ele diz que eu devo ser. E isso é a graça. Isso é resultado da morte dele na cruz. Ele me reconcilia com o Pai. Colossenses 1 diz que ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, esta mulher ouve uma palavra: onde estão aqueles que te acusam? E ela diz: não há ninguém mais aqui. E Jesus diz: nem eu te condeno. É interessante que nós temos muitas vezes dificuldade em reconhecer nosso pecado, dificuldade em dar seguimento a confessar o pecado, a deixar o pecado e a restituir onde for preciso. Esta mulher foi confrontada com seu pecado. Quando nós nos encontramos com
pecou, tudo bem. Ele está dizendo, eu também não estou te acusando, vai e não peque. Por que, Jesus? Porque há um processo na vida dessa mulher já. Ela não está dizendo, eu não pequei. Ela está ali, diante de Jesus. Ela está ali, na frente de Jesus. Ela está ali necessitada de alguém que impeça que alguém jogue a pedra. Ninguém pode fazer isso. Só Jesus pode dizer para ela e dar uma solução para o pecado dela, dizendo, eu tenho perdão para você. Mas é necessário que nós reconheçamos o pecado. E é isso que o Espírito faz em nossa vida. O Espírito foca, ele nos dá clareza. É isso que você fez errado. É essa palavra que você disse que entristece a Deus. É esse relacionamento que você aqui não foi fiel. É essa sua atitude. É esse medo dentro de você. É essa ira. É esse pensamento. Seja a sua omissão, mas o Espírito Santo é focado. Ele vai identificar em você o que você precisa confessar. E nós precisamos dar nome aos nossos pecados. Nós precisamos dizer, Pai, eu te entristeci ontem quando eu falei com a fulana. E minha intenção era ferir ela com minha palavra, porque eu estava chateada com ela, porque ela me decepcionou, porque ela me frustrou e eu fui dura com ela, Pai. O que eu faço com isso? Eu preciso chegar diante de Deus e confessar o meu pecado. E confessando o meu pecado, eu preciso identificar agora o que eu faço com isso. Eu preciso me retratar com a pessoa que eu falei. Eu preciso devolver algo a alguém. Eu preciso publicamente refazer minha fala porque eu falei algo de alguém que não era coerente e não era verdade. Onde eu preciso estender essa minha encontro? Esta mulher foi chamada agora para experimentar esse Jesus, luz do mundo, e não andar em trevas, mas andar em luz. E 1 João vai dizer que a luz, nós andamos na luz na medida em que nós vamos confessando nossos pecados. E aí nós vamos poder ter comunhão uns com os outros. Então, reconhecer os nossos pecados também está vinculado com a maneira como nós nos relacionamos e experimentamos comunhão uns com os outros. É nesse encontro com Jesus que essa mulher experimenta esse Jesus que pode perdoar os seus pecados. Quem é Jesus quando eu me encontro com Ele? Eu me encontro só com uma leitura da palavra? Ou eu me encontro com este Jesus que tem poder para perdoar os meus pecados, mas que me chama a confessar, que me chama a dar nome aos meus pecados, e que me chama a um processo de mudança, e aí vem aquele que começou a boa obra em mim, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse processo de fazer de mim aquilo que Ele diz que eu devo ser. Precisamos caminhar em discipulado. É nesse processo de pessoas plantando e regando em minha vida que eu experimento o crescimento de Deus, que Deus me faz ser tudo aquilo que Ele diz que eu devo ser. E é nesse relacionamento, me encontrando com Jesus, com tudo que Ele é, que eu vou experimentando o poder transformador da palavra. Então eu não posso me encontrar e não devo me encontrar somente com a leitura da palavra. Me encontrar somente lendo a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra e me encontrar com Jesus por meio da leitura dessa palavra. E Jesus é o caminho, o novo e vivo caminho, que eu posso me achegar confiadamente ao trono da graça e me encontrar com o Pai, como o meu Pai amoroso, como o meu Deus de poder, como aquele que me leva para o esconderijo dele, o esconderijo do Altíssimo. Mas eu preciso ir além de ler a palavra. Eu preciso me encontrar com esse Jesus, com tudo que Ele é. Se eu quero experimentar o poder transformador da palavra, me levando a ser tudo o que Ele diz que eu devo ser. Este encontro desta mulher com Jesus traz uma esperança para ela. Traz uma palavra para aquilo que ela precisa naquele momento, o perdão. Que você seja abençoada com encontros com Jesus, trazendo tudo aquilo que você precisa, começando com o perdão. Um grande abraço.